Fala, torcedor vascaíno, Pablo Verratti pode estar de saída do Vasco da Gama. O Boca Juniors da Argentina está interessado na contratação do centroavante cruzmaltino Pablo Verratti. E o Felipe Coutinho está próximo de renovar o seu contrato com o Vasco da Gama. É questão de tempo dele rescindir o seu contrato com o Aston Villa da Inglaterra. E o Vasco também já deixou claro que quer renovar o contrato do jogador. E o DVD, o David, vocês lembram? Acabou se machucando no ano passado o ligamento cruzado anterior e que também está em breve aí de volta ao Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no canal e também para ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. E também, é claro, deixar o seu like. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Tem muita gente que esquece aí, então clica no botão do like, beleza? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações. A primeira informação é sobre o DVD, né? O atacante foi importante para o Vasco no ano passado, em 2024, e que acabou tendo uma lesão ali. Uma das piores lesões que um jogador pode ter no futebol é o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, e foi a lesão que o David teve. E o Vasco, no dia de ontem, soltou uma imagem do DVD no treino, né? Ele já tá treinando ali com bola, não com grupo ainda, né? Mas já está treinando com bola, querendo ou não. Já passou daquela fase ali de fisioterapia, tá treinando com bola, mas ainda separado do grupo. Então tá aqui. O pessoal, né? O Vasco soltou essa imagem aqui do DVD e o pessoal notou uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Nota o joelho do David. Olha como que está o joelho do jogador do Vasco da Gama. Não só o joelho, mas olha também a diferença do tamanho da perna direita do David, né, que ele tá tocando ali a bola, e da perna esquerda, que é a perna de apoio dele. Olha a diferença de uma perna para outra, né, de questão de músculo, de força. Olha a diferença, para você ver como que essa lesão é uma das piores, na minha opinião, que o jogador pode ter, né, no futebol, que é o ligamento cruzado anterior. Então a gente já sabe, né, o David ele tá em breve de volta ao Vasco da Gama, né, a ser relacionado, etc. Provavelmente a previsão é em agosto, mas a gente sabe que vai ser aquilo, ele vai voltar, mas não vai ser aquele David que foi importante para o Vasco em 2024, né, antes da sua lesão. O David estava sendo um dos jogadores ali muito importantes no ataque do Vasco. Tanto ele, tanto o Adson, né? E também em 2023 foi o Paulinho, foi importante pro Vasco. Acabou tendo a mesma lesão do David, que o Paulinho voltou recentemente, inclusive também, no início desse ano. E também não começou bem, na minha opinião. Nem ele, nem o Jair, nem propriamente o Adson. Os três jogadores que voltaram de lesão aqui agora, não estão bem, na minha opinião. Então, cara, olha a marca da cirurgia, né, do David ali, querendo ou não. Eu não sei se fizeram alguma coisa errada, não sei se tá... Eu não sei o que aconteceu, mas não é normal, tá? Não é normal ter uma cicatriz tão grande igual está essa aí no joelho do David, cara. É uma cicatriz ali bizarra, tá feio de ver, né? Tá feio de ver, você consegue ver aqui um risco na lateral, né, na direita ali, né? E também no meio. A do meio é normal, que é aquela cicatriz ali no meio. A da esquerda ali, no caso, é da esquerda ou direita, enfim. Depende da posição da imagem, né? Você vê que, cara, é uma cicatriz bem funda. Então, enfim, não sei não, né? Não sei se tá muito correto isso não, tá? Mas, e aí o pessoal também falou aqui, ó. Mano, o joelho do David, né? Olha aí o pessoal falando sobre o joelho do David. E o Zona Vaz colocou, nem tanto pela cicatriz, mas a diferença de tamanho das duas pernas assusta. E realmente assusta, cara. Olha a diferença da musculatura de uma perna para outra. Complicado, cara. Apesar que o Vasco já tratou algumas situações dessas, né? De questão de lesão de LCA, tanto do Paulinho quanto do Jair. Voltaram, não tiveram nenhum problema na questão da própria cirurgia que o Vasco fez. Nada do tipo. Mas, né, acaba preocupando, querendo ou não, pela imagem. Tá feio o joelho do David, na minha opinião. Tem muita diferença também de um joelho pro outro, né, de uma perna para outra, questão de força. Bom, pessoal, sobre o Felipe Coutinho, questão de renovação. O Vasco ele atualizou a situação da renovação de Felipe Coutinho, tá? A diretoria do Vasco ela segue empenhada
para garantir a permanência do Felipe Coutinho, após o vínculo do contrato, né, dele com o Vasco da Gama, que é de empréstimo, termina agora no final desse mês, no dia 30. Conforme a atualização do CEL Carlos Amodeu, que inclusive deu uma entrevista que é importante, a gente vai colocar aqui na tela para vocês, tá? Ele deu essa entrevista à TNT Sports, a gente vai colocar aqui na tela para vocês, a entrevista do Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco no dia de hoje. Ele falou sobre essa situação da renovação de contrato do meio-campista Felipe Coutinho. Vamos lá. Nós falamos sobre isso, eu tive a oportunidade de comentar que nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e que continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo. Nós falamos... Então tá aí. Essa aí é a entrevista, né, do Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, que deixou claro que o Vasco tem, né, o interesse da permanência do Felipe Coutinho. O Coutinho também quer permanecer no Vasco, então provavelmente o Coutinho vai conseguir renovar o seu contrato, ao não ser que aconteça alguma coisa ali, né, do Coutinho com o Aston Villa. Nada em relação ao Vasco da Gama, tá? Então tá aqui, ó. Durante a conversa com o jornalista na quarta-feira, no dia 11, no dia de ontem, logo após a reunião do Conselho Arbitral da FERJ, né, que foi aquela mudança do Campeonato Carioca e tudo mais, né, o CEO deu essa entrevista aí falando sobre o Coutinho, tá? Bom, olha aqui, a situação do Coutinho é o seguinte: o Coutinho, ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra, que tem um contrato até o fim do primeiro semestre, tá? Então até o mês 6 de 2026. Aliás, o clube inglês disputará a Liga Europa na próxima temporada, além das competições nacionais. Contudo, o jogador tem manifestado interesse em seguir no futebol brasileiro, o que fortalece os planos do Vasco. A fim de que a permanência se concretize, Coutinho e Aston Villa conversam sobre uma possível rescisão amigável. Caso não haja acordo para encerrar o vínculo com os ingleses, o Vasco trabalha com a possibilidade de um novo empréstimo. O desfecho, conforme apurado, deve ocorrer nos próximos dias. Tá? Então, é importante a gente saber sobre essa situação aí do meio-campista Felipe Coutinho. Qual a opinião de você, torcedor vascaíno? Você renovaria o contrato do Coutinho ou não? Fala pra mim e coloca aqui nos comentários. Outra situação é sobre Pablo Verratti. A informação que o VDG Cast trouxe pra gente no dia de ontem sobre Verratti é a seguinte: artilheiro do Vasco entra na mira de um dos maiores clubes do planeta. O atacante Pablo Verratti, principal artilheiro do Cruz Maltino nos últimos anos, voltou a chamar a atenção do futebol internacional. Desde a sua chegada, ao Brasil, o argentino se destacou como o atacante com mais gols marcados no país, consolidando-se como uma peça fundamental no ataque do Vasco. Interesse do Boca Juniors. Segundo informações do portal argentino El Crack Deportivo, o Boca Juniors manifestou interesse em contratar o camisa 99 do Cruz Maltino. Em busca de um centroavante de referência, o tradicional clube argentino fez uma sondagem para avaliar a possibilidade, né, a viabilidade do negócio. No entanto, a situação é complexa. O Pablo Verratti, ele renovou o contrato com o Vasco até o final de 2026, então até o final do ano que vem, o que garante ao clube total controle sobre o seu futuro, e assim, qualquer equipe interessada no Verratti precisará apresentar uma proposta de compra que satisfaça a diretoria Cruz Maltina. E aí, pessoal, sobre Pablo Verratti. Verratti hoje é o nosso único centroavante, vamos se dizer. Hoje o Verratti não tem aquela sombra, não tem aquele centroavante também com as mesmas características, ou diferente até mesmo da dele. Não tem. O Vasco não tem hoje. Se o Verratti não joga, quem joga no ataque do Vasco, né? Às vezes coloca um Rael como centroavante, tem um próprio GB que fica, não sei por que não tem oportunidade em time profissional, até que hoje ele foi relacionado para a partida contra o São Paulo, né? Espero que continue sendo relacionado também, porque é importante ter o GB nesse elenco, um cara que tá fazendo gols ali no sub-20, né? Mas o Verratti hoje ele não tem, antes ele não tinha aquela sombra para ele,
né? O GB é um jogador muito novo, pode dar muito certo no Vasco, mas eu não considero o GB hoje como uma potência, né? Um cara que pode ser a sombra do Verratti, que se o Verratti não jogar, a gente tem garantido ali um centroavante que pode ajudar pra caramba o Vasco. Pode ajudar, mas não pra caramba igual o Verratti ajuda de tantos gols que o Verratti faz. O Verratti na temporada no Vasco aí, cara, ele faz ali mais de 30 gols, vamos dizer. Acho que é mais ou menos isso, eu não sei os dados do Verratti não, mas, cara, chuto a dizer que seria isso. Acho que ano passado ele fez mais de 30 gols, na minha opinião, né? Então, é isso, tá, pessoal? Informação sobre Pablo Verratti. Boca Juniors, que é uma equipe gigantesca da Argentina. O Pablo Verratti, ele é argentino. Então, querendo ou não, isso pode ter uma influência, pode influenciar, talvez, e motivar o Verratti a ir para o Boca Juniors. Mas o Verratti, ele já falou, já declarou que ele virou um cara torcedor do Vasco, né, que acompanha o clube, por mais que ele trabalhe no Vasco, ele é jogador, ele também virou um torcedor, um argentino que virou torcedor do Vasco da Gama, ele é apaixonado pela torcida, tanto que a torcida também é apaixonada no Pablo Verratti, e é um jogador fundamental e muito importante para o Vasco da Gama, ok? Então é essa informação aí, deixamos claro para vocês sobre a situação do Pablo Verratti, que tem informação aí segundo uma informação de um portal argentino, que é o El Crack Deportivo, é que o Boca manifestou o interesse ali e sondou a situação do Pablo Verratti. Vamos ver se vai chegar alguma proposta ao Vasco em relação à situação do Verratti. Surgindo alguma proposta, algo a mais a gente vai trazer aqui no nosso canal, beleza? Falamos também sobre a situação do Felipe Coutinho. Coutinho que tem um salário de 1,5 milhão e o Vasco tem interesse em renovar o contrato do jogador, né? E provavelmente deve renovar. Ao não ser que foi o que eu falei pra vocês, que aconteça um problema ali com a situação, né? Com a situação do Coutinho com a Aston Villa da Inglaterra, que hoje é o clube que é dono dos direitos dele, e etc, ok? Outro ponto também, pessoal, é sobre ali, ó, o David, né? Que a gente já falou também, já deixou claro, que o David ele deve voltar em agosto, né? A previsão de volta ali do David, né? Perdão, é em agosto, ok? E é claro também que o pessoal também se assustou um pouco em relação ali ao joelho dele. Meio preocupante, querendo ou não, cara, essa situação ali do David, né, parece, sei lá, cara, estranho de verdade essa situação aí do David ali, essa lesão dele que não tá nada bonito, né, não tá nada maneiro ali, querendo ou não. Enfim, vamos esperar, tanto o Patrick de Luca, né, que eu lembro aqui agora, Patrick de Luca? Patrick de Luca o nome dele? Né, que foi emprestado logo em seguida para o Ceará também. Patrick de Luca, tanto o Jair, tanto o Paulinho, curaram, né, a sua lesão no ligamento cruzado anterior, o seu LCA no Vasco. Enfim, nenhum desses jogadores até agora teve problemas nesse joelho que eles tiveram a lesão, né? O Vasco aí, cara, tá conseguindo fazer um trabalho bom, mas a situação do joelho do David ali não tá das melhores não, né? Não parece estar das melhores. E é claro também, né? A diferença também de uma perna para outra é muito mais que nítida, ok? Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho também, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Essa é a moral de todos vocês, beleza? Um beijo a todos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês cada vez mais. E é isso, tá? Se Deus quiser, o Vasco vai vencer hoje, né? Coloca o seu placar, o que você acha? Qual vai ser o placar do Vasco no jogo de hoje? Coloca aqui nos comentários a sua opinião e também o seu placar, tá? E quem vai fazer o gol também, coloca aí pra gente. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Hoje, né, não vai ter live, como eu já falei pra vocês. Na verdade, vai ter live, mas pós-jogo. Pré-jogo não vai ter live aí também, porque hoje é dia dos namorados, né? Então, querendo ou não, vou passar o dia com a minha namorada, mas vai ter aqueles 2 vídeos pra vocês aí, né, do dia, e mais a live pós-jogo também. Beleza? Abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, saudações vascaínas.